No início da década de 90, as condições climáticas do Pará atraíram a atenção de produtores interessados em cultivar laranja. No cenário mundial, o Brasil se destaca no setor, com 80% de participação no comércio internacional de suco concentrado congelado. O Pará é o 7º maior produtor de citros do país. Produto de grande importância na economia agrícola nacional e responsável pela posição do Brasil como maior fornecedor do suco da fruta no mundo, a laranja também responde pelos rendimentos de pequenos produtores brasileiros, que sobrevivem da agricultura. O suco é o principal derivado dos laranjais no país. Porém, o consumo de laranja in natura também é muito apreciado. A relação do homem com a fruta é bem antiga, remete a mais de 2.500 anos antes de Cristo. Os chineses plantavam laranjas no sul da Ásia, e assim a cultura ficou no Oriente por muitos anos. Somente no século I d.C., os romanos introduziram a laranja na Europa. Em 1493, Cristóvão Colombo trouxe as primeiras sementes de laranja e limão para a América. No território brasileiro, a fruta chegou em 1516. Apesar da produção de citros estar concentrada no estado de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro, que juntos formam o chamado cinturão citrícola, o plantio da fruta também tem bom desenvolvimento em outras partes do país. No Pará, os municípios de Capitão Poço, Irituia, Garrafão do Norte e Ourém concentram as maiores produções no estado. Juntos, os municípios formam o primeiro polo de citricultura do estado. Foi na região Nordeste que o cultivo de citros foi introduzido há mais de 50 anos no Pará. A iniciativa fez do estado do Pará um dos poucos polos citrícolas na zona equatorial no mundo. E tudo começou aqui em Capitão Poço, no Nordeste paraense, onde o agrônomo sergipano que introduziu a cultura da laranja no Pará, Antônio Soares Neto, da Emater, plantou os primeiros 7.000 pés de laranjas no estado, na década de 70, e que até hoje continuam produzindo. As primeiras variedades de laranjas introduzidas foram a laranja pera, laranja Bahia e laranja Valência, além de limão e limão cravo, trazidos da Bahia e de Sergipe. As plantas serviram de base genética dos pomares no estado. Na década de 80, houve uma rápida expansão do cultivo de laranjas no Pará, através de programas de produção de mudas em Capitão Poço e em Santarém, no Baixo Amazonas. No Nordeste do Pará, na área conhecida como Polo Citrícola, existe cerca de 6 milhões de pés plantados em uma área de 20.000 hectares, dentro de pequena, média e grandes propriedades. O polo tem como meta a criação de 200.000 hectares plantados dentro de 10 anos. Com isso, cerca de 600.000 empregos diretos e indiretos devem ser gerados. O outro polo engloba os municípios de Monte Alegre, Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Prainha e Santarém. Os municípios de Capitão Poço e Monte Alegre são os maiores produtores no estado de laranja e limão. O Pará foi o primeiro estado do país a receber o título de Área Livre de Cancro Cítrico. A atividade envolve 920 propriedades rurais e mais de 15.000 hectares de área plantada. A
A cada hectare são colhidos, em média, 18 toneladas de laranja. O município de Capitão Poço é considerado o maior produtor do estado. A economia da cidade tem foco na colheita e exportação da laranja. Aqui fica a empresa considerada a maior produtora de cítricos do norte e nordeste do país. Aqui são cultivadas a laranja Pera-Rio, Natal, Valença, Pineapple e o limão Tahiti. São mais de 130 mil pés de limão Tahiti e 1,5 milhão de pés de laranja, chegando a uma produção anual de 50 mil toneladas, sendo que 90% da produção vai para 11 estados do norte e nordeste do Brasil. A Citropar também destina parte de sua produção para o continente europeu. No dia 18 de agosto de 2018, a Citropar inaugurou a primeira fábrica de extração de suco na região, gerando cerca de 170 empregos apenas dentro do sistema fabril e mais de 3 mil indiretos. O projeto beneficiará cerca de 1.500 famílias de agricultores familiares que fazem parte do polo de citricultura da região, envolvendo os municípios de Capitão Poço, Ourém, Garrafão do Norte, Irituia e Nova Esperança do Piriá. O financiamento de 16 milhões veio através de repasse do Ministério da Integração Nacional e recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, do Banco da Amazônia. A Citropar investiu 3,2 milhões como contrapartida. Além do derivado de laranja, a fábrica produzirá também suco de limão. O Brasil é considerado o maior exportador de suco concentrado congelado de laranja. O volume das exportações deste e de outros derivados gera cerca de 1,5 bilhão de dólares anuais. Metade do suco de laranja consumido no mundo é brasileiro. E o país domina ainda 80% do mercado de suco de laranja concentrado. O Brasil é hoje o maior produtor de laranjas do mundo. São mais de 600 mil hectares plantados e mais de 47 milhões de toneladas produzidas ao ano. Isso corresponde a aproximadamente 25% da produção mundial. A cultura da laranja exige cuidados especiais, principalmente quando é plantada em grande escala. É importante preparar a muda em ambiente protegido. O primeiro passo é fazer o semeio do porta-enxerto em tubetes. Em um período de 3 meses, a planta está apta para a transferência para a estufa principal. Neste local, a planta passa mais 3 meses para atingir o tamanho ideal para a enxertia. Depois da enxertia, ainda é necessário mais 4 meses para as mudas atingirem o tamanho ideal para o plantio definitivo. A laranja se adapta bem em vários climas, mas exige bastante água. Nos climas quentes, os frutos são menos floridos, porém mais doces. O plantio é feito no período chuvoso. O espaçamento entre as plantas é, em média, de 6 por 3 metros. Os tratos culturais incluem a adubação, podagem, a limpeza das ervas daninhas e o controle de doenças e pragas. A lavoura de laranja no Pará está em constante expansão. A concentração da safra se dá nos meses de setembro a dezembro. As laranjas têm variedades agrupadas nas categorias precoce, com safra entre março e abril, e meia estação com safra entre maio e julho.